pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Paula, profissional de Educação Física da Unimed, e hoje, nesse encontro, oitavo encontro, da CIPAT, a gente vai falar um pouco sobre a ginástica laboral, qual que é a importância, o porquê de implantar ela na empresa, como que funciona hoje na Unimed, aqui de Paranavaí, e a gente vai falar um pouco sobre conhecer, realmente o que é a ginástica laboral, o porquê dela existir na empresa. Então, eu descrevi no slide, para ficar mais claro, 4 formas da gente trabalhar com a ginástica laboral. Primeiro é preparatória, que é aquela que a gente justamente faz no início da jornada de trabalho, É aquelas nas primeiras horas de serviço. A compensatória é aquela no meio da jornada, às vezes alguma dor, alguma má postura, uma posição que não tá legal, sentiu alguma dor na coluna ou coisa do tipo, a gente faz a compensatória. Depois vem a corretiva, que é justamente você autocorrigir, olhar a postura, questão de ergonomia, aí já entra a ergonomia, sentada, posição de mesa, de computador, posição dos pés, da cadeira, do encosto da cadeira, e justamente aplicar aí a ginástica na intenção de correção, ombros sempre abertos, coluna sempre alinhada e visão sempre à frente. E a última, que é a de relaxamento, que pode ser aplicada justamente da metade do dia para o final, que é aquela que tem a intenção de relaxar, de desestressar e desacelerar a jornada de trabalho. Basicamente, toda empresa que tiver um quadro de funcionários, um número considerável, que esses funcionários passem a maior parte do tempo da jornada de trabalho realizando aquele mesmo movimento, a empresa ela deve oferecer o serviço da ginástica laboral, justamente de forma preventiva e compensatória. Então, seja desde o administrativo, questão de postura, cadeira, até linha de produção, corte de carne, montagem de peça, que provoque essa lesão, que provoque futuramente aí uma lesão, por esforço repetitivo, ela deve oferecer ao funcionário a ginástica laboral de forma preventiva. Então, como surgiu a ginástica laboral, o porquê de ter ela e o porquê do surgimento. Então, um dado interessante é que por volta de 1901, um quadro de funcionários foi observado numa fábrica de Bangu, uma fábrica de tecidos, e viu-se que a maioria dos funcionários começaram a aumentar o número de atestado médico. Às vezes não é nem por afastamento, mas por lesão, por alguma queixa. Então, daí viu-se a necessidade de aplicar a ginástica laboral, um alongamento, questão preventiva para melhorar o quadro dos funcionários. Justamente porque a questão da linha de produção de costura, Então, como a industrialização ainda era muito pouco, o trabalho era muito manual e se fazia o esforço repetitivo por muito tempo durante o horário de serviço, viu-se a necessidade de aplicar a ginástica laboral. Bom, então a gente consegue entender já o porquê dela existir, como que ela surgiu, qual que foi a funcionalidade, a finalidade dela e por que hoje ela é aplicada. Então, eu descrevi aqui em 4 tópicos como que uma empresa hoje consegue introduzir a ginástica laboral no horário de trabalho. Então, o primeiro ponto é identificar a necessidade da sua equipe. Então, tem que observar, independente de quem observe, mas que tenha esse olhar, um ponto crítico, um olhar crítico com relação ao esforço repetitivo, à necessidade, se está chegando muitas queixas até os recursos humanos, se nas consultas de exames periódicos, as consultas periódicas, se está tendo muitas queixas parecidas, se essa queixa está relacionada com a forma com que aquele funcionário trabalha, depende do setor, é claro, mas se está ligada a queixa com a carga, com o cargo, com a hora de serviço e tudo mais. Isso tem que ser observado e daí a começar a aplicar o método. A segunda é o profissional habilitado. Hoje aqui na Unimed, no caso eu como profissional de educação física, 2 profissionais hoje são habilitados a aplicarem a ginástica laboral, tanto o professor, o profissional de educação física, quanto um fisioterapeuta. Então, quando a empresa não tem um vínculo, não tem esse funcionário na empresa, ele contrata daí, no caso, terceirizado, o serviço terceirizado para aplicar. O segundo é o mapeamento ergonômico, que é justamente eu ver qual a necessidade e qual a frequência que a ginástica vai ser aplicada na empresa.
Não é simplesmente eu achar que dá para aplicar 2 ou 3 vezes por semana, uma vez é o suficiente. Eu preciso fazer um mapeamento, saber de cada setor qual a necessidade e da empresa em geral traçar a meta anual. No caso, esse mapeamento ergonômico quem faz é o CESEM para a Unimed, né? Eu aplico, eu faço treinamento, eu faço toda a parte prática, mas quem faz esse mapeamento de quantas vezes, qual o grau, qual a necessidade é o CESEM. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. E o quarto é o ambiente ajustado, né? Que tá muito ligado com a ginástica laboral, ela tende a tirar um pouco daquele ambiente estressante, às vezes sobrecarregado, né? A sobrecarga, a demanda do setor que é muito grande. Então é justamente eu procurar um ambiente onde o funcionário não se ligue ao trabalho. Então por isso que a gente sempre procura uma área externa, mais arejada, mais ventilada, fora do ambiente de onde ele passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, qual o objetivo? Eu descrevi alguns dos objetivos aqui, mas são inúmeros, então alguns pontos principais e os primeiros que são alcançados aí com a prática da ginástica. Primeiro são prevenir lesões, lesões que são provocadas pelo esforço repetitivo, seja sentado, seja no computador, seja no corte de carne, seja em linha de produção de costura, na linha de produção de montagem de peças, é prevenir esse tipo de lesão. Tanto o LER quanto o DORT, são as duas siglas usadas dessas lesões aí, pelo esforço de trabalho. Segundo é reduzir fadiga, que é justamente isso que a gente disse de sair do ambiente de trabalho, ter uma interação, conversar, contar alguma coisa engraçada, desestressar, esquecer um pouco o que está fazendo no horário de trabalho, esses minutinhos aí, de 10 a 15 minutos. Aumento de produtividade, porque você volta com outro ar, Você volta mais alegre, às vezes você foi, deu uma risada, conversou, encontrou alguém que não tinha visto ainda no dia e você volta com outro astral. Então, isso reflete, claro, na produtividade de cada funcionário, O bem-estar do ambiente de trabalho. Justamente liga já o outro tópico, que é qualidade de vida versus trabalho, Você trabalha bem, você tem um cotidiano bom, você sai do trabalho bem, você entra no trabalho bem, o trabalho rende e isso reflete tanto na vida pessoal quanto na profissional. O bem-estar, que é o fato de você se exercitar, que não precisa dar muito exemplo do quanto o exercício causa efeitos positivos. A socialização entre a equipe, justamente aquele setor às vezes não encontra um outro setor que se encontra na hora da ginástica laboral e conversa e tá tudo bem e sempre tem um papo tranquilo e acaba tendo a socialização entre toda a equipe. E o alívio do estresse, Pode desde que seja no início da jornada quanto no meio ou no final. Então, são alguns dos objetivos que sempre são alcançados na prática da ginástica. Bom, então a Unimed aqui de Paranavaí, que tem a prática da ginástica laboral, que já aplica, ela tem isso descrito e documentado na política de direitos, benefícios e deveres de todo funcionário, de todo colaborador, Então, hoje os colaboradores da operadora, do hospital, principalmente o pessoal da manhã, central de vendas, Unicentro, Espaço Verbem e Oncologia, que a gente conseguiu incluir, que antes não conseguiam receber, esses são os setores e os funcionários que são atingidos para realizar a atividade hoje. Então, assim, qualquer um dos colaboradores que tiver interesse de saber como funciona e aonde que entra, no caso, a ginástica laboral, pode estar acessando o documento. Assim como tem o benefício de vale alimentação, anuênio, quinquênio, a ginástica laboral hoje entra como um benefício oferecido da empresa pro profissional. Então, esse documento hoje é descrito da seguinte maneira na parte dos benefícios de todo colaborador. Então, a ginástica laboral é aplicada 2 vezes na semana por setor e recebe o profissional de educação física para realizar a prática. Toda a prática aplicada é avaliada e estruturada a partir de uma vistoria realizada pelo CESEM anualmente. Então, o que é isso que eu tinha comentado lá atrás sobre aquele relatório que o CESEM faz anualmente? O CESEM é a empresa responsável por fazer toda a avaliação, toda a fiscalização relacionada à ergonomia daqui do nosso ambiente de trabalho. É a partir dessa fiscalização que ele avalia qual a necessidade da ginástica laboral na empresa.
Então hoje a prescrição da nossa ginástica laboral é essa: 2 vezes por semana, né? Pelo menos de 2 vezes por semana, para que todos os setores realizem a atividade. Então esse relatório é um documento, né? Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre a lista de presença, mas ele é documentado e anualmente ele vem e confere, né? Se está havendo a prática, se está aderindo pelos funcionários e como que tá, qual que é o grau ali de necessidade ainda que vai ter pelo próximo ano. Então isso é sempre feito a cada 12 meses. Então, de acordo com um relatório feito agora no início de 2020, é claro que tem que levar em consideração, né, a questão da pandemia, ficou um tempo sem a prática, mas assim que retornou, essa fiscalização vai retornar aqui para poder saber se foi cumprida a meta. Então, detalhadamente, o programa de capacitação, de preparação, consciência corporal, que visa a melhora contínua no condicionamento físico dos colaboradores, sendo realizado dentro da própria empresa de 2 a 3 vezes por semana, de 10 a 15 minutos, preenchendo a lista de presença. Primeiro ponto para ser analisado, de 2 a 3 vezes por semana. Hoje, devido às aulas aqui, né, a demanda do setor com relação à atividade física, fica inviável fazer as 3 vezes por semana em todos esses setores que a gente faz. 2 vezes a gente está dentro da meta, né, está conseguindo atingir. De 10 a 15 minutos, que é em média a duração, e preenchimento de lista de presença. Por que eu deixei em vermelho destacado ali o documentar? Justamente porque quando eu falo a lista de presença no local, esse é um documento que eu e que vocês têm de que a prática está sendo realizada, né? Então o CESEM vai vir, ele vai tirar a conclusão de como foi a última avaliação feita para os 12 meses seguintes a partir da lista de participação de funcionários, né? Então a minha maior evidência com relação à prática da ginástica laboral é a lista de presença, né? Eu não preciso mostrar fotos para marcar evidências, eu preciso mais documentar através da lista de presença, né? Então por isso da importância de você enquanto funcionário participar e eu enquanto profissional aplicar, né? E cobrar essa participação, né? De forma cobrar, quando eu digo, é de forma colaborativa, né? Eu não quero preencher a lista de presença para chegar aqui e entregar para ele: olha, tenho muitos funcionários fazendo a prática, mas eu sei que são funcionários, na realidade, que são funcionários que não querem ir ou que não gostam. Então a minha intenção é te instigar a praticar a ginástica laboral, né? Pelo menos uma vez ir, conhecer, saber como que é. Eu vou falar um pouquinho sobre o revezamento, né, de funcionário de setor, a liberação entre os gestores, ter essa conversa e essa organização interna para poder participar da prática, porque a gente depende dessa prática para ser avaliado todo ano. Então a gente falando da participação um pouco, né, essa questão da documentar, né, a lista de presença, o porquê dessa importância, é justamente o que eu já comentei no slide anterior, né, o revezamento entre os funcionários. Tem setor que, claro, que tem atendimento ao cliente, né, ou alguma coisa mesmo administrativa, mais interno, que a demanda do setor exige mais tempo, né, em cima daquele trabalho. É preciso que, ao mesmo tempo que você faça a produção aumentar, para um pouco, né, desacelera, alonga, é o que vai fazer bem para a saúde, a qualidade de trabalho, e faz um revezamento entre os funcionários, né? Então você, gestor, tanto participar quanto estimular o funcionário a participar dos alongamentos, né? Então essa organização tem que ser interna entre os colaboradores, e desde que o setor tenha condição aí de ficar entre 10 a 15 minutos com um colaborador ausente, estimular ele a participar da ginástica. Então agora eu coloco aí sobre empresa versus colaborador, que é as queixas, né? Que é os relatos que chegam até a empresa. Esse relato, essa queixa, ela pode chegar tanto em forma de atestado, uma queixa com o gestor, no próprio Recursos Humanos, quanto nas consultas de exames periódicos, né? Onde o médico pergunta se tem alguma dor, alguma lesão. São essas queixas que chegam até as consultas. Então, eu coloquei aqui as principais, né? As 4 principais, que foi agora nesse último ano. A cefaleia tensional, né? Acaba sendo típico, estressado, às vezes o cargo, a responsabilidade, como a gente disse, um acontecimento, o atendimento a um familiar, ao cliente, que às vezes vai te perturbar, né, te tira do pino de centro e acaba causando a cefaleia tensional. Então, o tempo de trabalho junto com o cargo e a sobrecarga acaba causando essas dores de cabeça.
Dor lombar. Lombalgia acaba sendo aí uma das campeãs, justamente por questão de ergonomia, muitas vezes. Modo que fica sentado, né? Calçado não ajustado para o ambiente, para o local de trabalho. Encosto de cadeira, a forma com que se senta na cadeira, desde o horário que você for tomar um café até o horário que você for exercer a função, né? Sentado na frente do computador. Tela às vezes muito acima, tela às vezes muito abaixo, não tem a visão mais à frente. Então, são todas questões ergonômicas que causam essa dor na lombalgia. Muitas vezes ela é causada justamente por questão postural, né? Falta de correção. Enxaqueca, que já vem provocada aí da cefaleia tensional, né? Já tem um histórico de enxaqueca e às vezes aquele acontecimento, a demanda, a preocupação que você saiu hoje do trabalho vai te provocar enxaqueca. Ou que você veio de casa com uma enxaqueca e vai passar o dia todo, ou que você está saindo do trabalho com essa dor de cabeça e que vai chegar em casa num estado ruim, né? Vai estar presente ali com a família, trazendo uma enxaqueca de uma sobrecarga aí do serviço. E os transtornos depressivos, eu coloquei tanto os fatores externos quanto o ambiente de trabalho, que é uma questão mais delicada, né? Muitas vezes envolve outras pessoas, envolve outras situações, mas que juntando com sobrecarga, já vem uma dor na lombar, uma enxaqueca, uma cefaleia constante, então acaba aí desencadeando alguns transtornos depressivos, que também tem que ser analisado, né? Precisa de ajuda, tanto ajuda médica quanto ajuda de equipe, e esse olhar crítico de quem for observar a necessidade desse colaborador. Por que eu coloquei aí nesse último tópico que a ginástica laboral ela tem resultado de médio a longo prazo? Para algumas pessoas, o alongamento da primeira e da segunda semana ela já vai fazer uma diferença gigantesca. Para outras pessoas, não, né? Super normal, cada um reage de um jeito, principalmente ao exercício físico, ao estímulo, né? Ao estímulo da musculatura. Então, assim, alongue-se, né? Usufrua desses 10, 15 minutos que você tem de alongamento. Seja 2 vezes por semana, seja uma vez, porque às vezes o setor não permite que você saia mais que isso, justamente por causa desse revezamento entre os funcionários. Mas aproveite quando vocês forem avisados que vai ter a laboral. Sempre vai ter um cronograma, né, ajustado dentro do horário para todo mundo poder participar, ou pelo menos para a grande maioria, que é a minha maior intenção. O alongue-se, né? Pratique atividade, concilie justamente com atividade fora do ambiente de trabalho, né? Tem muitas empresas, tem muitos setores que têm a vontade de praticar a ginástica laboral, mas não tem a oportunidade. É o que eu costumo dizer, você nunca vai se arrepender de ter feito, né? Você pode ter se arrependido ou ficar na vontade de ter ido realizar. Nenhuma vez, e eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer, do arrependimento bater depois que você fez a atividade. Salvo as exceções que você tem uma lesão, você sabe o seu limite e prefere aquele dia não realizar a atividade por já estar com alguma dor. Do contrário, o resultado vai ser sempre benéfico, tá? Então, ao pessoal da CIPA, né, ao CIPAT que está acontecendo essa semana, muito obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeada em poder falar um pouquinho sobre o que eu trabalho. Justamente a ginástica laboral ele tem esse intuito, ainda tem que ser muito falada sobre ela, muitos dos colaboradores ainda não entendem o porquê da ginástica, o porquê de fazer, se é uma opção entre fazer ou não. Aproveite, né, que é um benefício que a empresa oferece para você, assim como tantos outros. Usufrua aí desses 10, 15 minutos que é oferecido dentro do seu horário de trabalho. Às vezes a gente acha que é pouco, 2 vezes na semana, né? 1 vez, 2 ou 3, mas é o que a gente consegue oferecer no momento e é o intuito de melhorar tanto, às vezes, algum estresse, alguma sobrecarga no trabalho. Tem essa intenção de deixar mais leve, né? De interagir entre equipe e poder conseguir fazer um trabalho melhor. Então, muito obrigada de novo pelo convite, por você ter assistido todo o conteúdo. Eu fico à disposição, né, tanto aqui no Espaço Viver Bem quanto durante as laborais. Se tiver alguma dúvida ou alguma ajuda que está precisando, algum auxílio ali, me avisa que a gente resolve junto, tá bom? Muito obrigada e até mais.